segunda-feira, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, renovando as nossas energias. Segunda-feira geralmente aí é o Dia Mundial da Preguiça, mas que possamos estar levando aqueles à nossa volta a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu queria compartilhar aqui com vocês nessa manhã um versículo que está em Gálatas 2, no capítulo 2, versículo 20. Diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que vivo pela carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Às vezes é tão fácil, né, a gente falar sobre agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas na verdade, sobre tudo que temos falado sobre isso, eu fico pensando: será que verdadeiramente Cristo vive em nós? Porque na maioria das vezes a gente permite com que a nossa carne nos domine, e a gente não vive pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Se alguém te feriu, você quer ir lá e dar o troco. Você não está pronto a perdoar. E aí eu fico pensando, né? Como que você tem vivido? Durante bastante tempo eu vivi pela minha carne, e assim, muitas vezes eu ainda vivo, e eu costumava sempre, eu e uma amiga minha, nós brincávamos assim: meu Deus, como que eu sei se eu estou agindo pela minha carne? Tudo aquilo que você tem vontade de fazer, você tem que fazer o contrário. Porque a tua carne, ela sempre vai te conduzir, né, a lugares escuros, a lugares ruins. E por que isso? Porque é muito simples. Porque ela vive essa vida aqui, né? Eu tive a oportunidade, triste, mas real, de fazer a exumação do corpo de um primo meu, que faleceu de câncer aos 27 anos. E ali eu tive, sabe, a real consciência dessa passagem nossa por aqui, né? Do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Não sobrou nada, não sobrou nada. Os panos da camisa, tudo foi comigo. A única coisa que tinha eram os botões. E aí eu fico pensando, o que a gente tem feito nessa terra? Será que lá, como o livro de Atos, que Deus disse que Ele subiria aos céus, mas deixaria conosco o Espírito Santo de Deus? Será que a gente tem permitido que esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele conduza a nossa vida, né? E aí assim, a gente vê que a gente vive pela carne, porque esses 3 últimos anos de deserto que eu vivi, eu falava assim pro meu marido: eu não quero mais estar ali naquela igreja, me faz mal. Algumas pessoas me fizeram mal, algumas pessoas, né, você sabe do que as pessoas falaram às vezes pra você e não foram sinceras. E aí eu vou pra aquele lugar e eu olho pras pessoas, eu não consigo olhar pra Deus, eu não consigo adorar. E aí um dia fomos visitar uma igreja e tal, e eu gostei daquela igreja, me senti bem, falei: Leia, senti a presença do Senhor e tudo mais, vamos sair. O Leandro chegou a falar com a pastora da outra igreja, né? Chegou a falar com alguns membros do Ministério de Louvor e estavam precisando, né? E aí eu fui conversar com a minha pastora, falei para ela que sairia, ela falou que me acompanharia, porque glória a Deus eu tenho uma pastora presente, amiga na minha vida. Então assim, quem não tem, procure, porque faz toda a diferença, né? E aí eu queria deixar aqui, né, dar honra a quem merece honra. Pastora Rosemary Shalom, pessoa bênção na minha vida, que Deus enviou, anjo de Deus para mim. Então assim, chegou um determinado momento, meu marido volta de um culto onde homens haviam voltado de retiro, e ele falou assim: Deus me disse que não é a hora de sair. Nossa, aquilo, eu fiquei tão irada com ele. Eu falei: agora eu já falei com todo mundo e tal, e não vai sair. Fiquei chateada, né? E aí meu marido falou assim pra mim: não é a hora, Roberto. Eu falei: tá bom. Aí depois ele falou: vamos. Passou um tempo, ele viu que eu não conseguia me restaurar, né? Ele falou pra mim: vamos começar a visitar outras igrejas. Eu falei: não, agora eu não vou. Falei pra todo mundo que ia sair, não sou louca, mentirosa, maluca, ficar parecendo que tô me fazendo de vítima para as pessoas ficarem me procurando. Agora só se Deus falar comigo. E aí, gente, Deus me restaura ali naquele lugar. E eu fico pensando assim, né? Verdadeiramente, muitas vezes a gente toma consequências
sem saber aonde aquilo vai nos levar, se realmente aquilo vem do nosso espírito. Na maioria vem da nossa carne. Eu estava olhando para o homem e a minha carne não queria estar mais naquele lugar onde me machucava. Simples assim. Mas aí você percebe que o problema não está na igreja, não está no homem, está em você. Porque você ainda não entendeu que Cristo vive em você e que você não vive mais pela carne, pelo Espírito. Então, se você vive pelo Espírito, você é capaz de simplesmente entrar ali e adorar a Deus. Somente adorar a Deus. Você se prostra a Ele, sabe? E aí você vive a alegria, porque os frutos do Espírito Santo é isso. É alegria, é bom ânimo, sabe? É você ser tardio em se irar, e rápido em perdoar, né? Eu confesso que eu ainda sou bem limitada no tardio a me irar, né? Meu pavio é um pouquinho curto e Deus tem me trabalhado nisso, mas eu já tenho me tornado uma pessoa mais rápida para perdoar. Então isso aí já é um bom sinal. Perfeito nunca seremos. Então assim, se o Espírito de Deus que habita em você, sabe, e você não vive mais por você, mas Cristo vive em você verdadeiramente, você entendeu isso? Cara, vai viver o Evangelho, sabe? Vai deixar com que os frutos do Espírito sejam mostrados através da sua vida. Entendeu? Não fica aí, sabe, nessa mimimi da sua carne. A gente sempre pode. Quando a gente quer, a gente sempre pode. Meu marido me dizia isso, eu ficava irritada, sabe? Eu tava bem gordinha, né, após o meu parto. E aí ele falava, cara, quando a gente quer, a gente arruma tempo e tal. Eu ficava virada com ele. Pô, minha vida de mãe, trabalhava em casa. Minha casa, eu gosto de casa organizada. Então, trabalho fora, amor ao meu filho, cuidado, tudo. E aquilo me irritava. E um belo dia eu falei, cara, vou mudar minha vida. Vou mudar. Não quero mais viver assim. E aí eu comecei a fazer uns aplicativos em casa. A hora que dava, 8 minutos. Depois eu comecei a descer pra academia do prédio. Aí depois eu vi que já não conseguia mais fazer nada. Comecei a acordar às 5 da manhã, corria de 5 às 5h30, ou de 5h30 às 6, depois malhava de 6 às 6h40, com um espaço super limitado. Então assim, quando a gente quer, não tem nada que nos impeça de buscar o reino dos céus e permitir viver este versículo aqui, que é que Cristo vive em nós. E é para Cristo que nós vamos viver, tá? Então assim, porque eu falo isso por propriedade, porque eu literalmente entendi, né, que quando eu tive aquele avivamento do Espírito Santo e ele permitiu que eu vivesse o primeiro amor novamente, nada me impediu. Não havia igreja, não havia homem, não havia desculpa de filho, não havia nada. Nada. Então assim, hoje nada me para. Eu tô aqui, faltam 3 minutos para eu entrar pro meu trabalho, então assim, nada me para. Eu tenho meu tempinho para com Deus, para Deus falar a minha vida, né, para abençoar a minha vida primeiro e eu compartilhar com vocês. Então eu quero te dizer, neste dia, que se verdadeiramente você entendeu que Cristo vive em você, nada pode te impedir de viver para Ele e de viver as coisas para Ele. E lembre-se sempre, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Porque se os seus planos foram feitos pela sua carne, muito provavelmente eles serão frustrados. Um beijo, Deus abençoe a sua vida, fica com Deus. Amém.